Boa noite! Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta, Filó. Amém! Boa noite, Zé. Boa noite, dona Érica. Boa noite, Filózinha. Boa noite, Filó, tudo bem? Boa noite! Dona... Olha, Zé, ficamos com a casinha Não, da não. IBF! Ah, a dona Érica está muito preguiçosa. Olha Tinha só! que ter trocado a ornamentação. Mas Tinha você- que ter trocado. Essa aqui é exclusiva das EBF. Não, a Não. outra velha eu joguei fora. Essa aqui tem que guardar pro ano que vem, Filó. Não, ano Ei. que vem a gente... Não, aí compra um novo, né? Vamos dar uma boa noite para quem entrou primeiro. Foi o Isaías. Boa noite, Boa Isaías! noite, para o Depois Geraldinho. foi a Carol e a Ana Luísa. Boa noite, Boa Carol! noite para todo mundo aí da casa da vovó. E depois foi a Yasmin. A Yasmin Não da... é Yasmin, é Yasmin. A Yasmin, A Yasmin, um beijo, Yasmin, para você. Um beijo para a Júlia. Um beijo para Esther Mourão. Um beijo geral pra todo mundo. Um beijo pro para todo mundo. Heitor Machado, Davi, a Estéreo, Gui, que bom ter vocês aí. E aí, já estão com saudade da Escola Bíblica de Férias? Ah, Eu não tô. tô conformado não de ter acabado. Não tô conformado. Mas olha, a gente terminou domingo e hoje já é terça, a gente tá aqui na live de novo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Bem feito. Por que bem feito? Bem feito. Agora a gente Beijo, voltou Yasmin. aqui, Yasmin vai. tá mandando um beijinho ali. Né? Muito bem, então. Vamos Eu queria começar. saber do meu book. O meu book sumiu na IBF. Tá aqui, ó. Bom. Tá aqui. Vou deixar ele aqui pertinho de mim, Tá bom. tá? Tá bom. As aulas do Colégio Batista começaram ontem e já tá todo mundo lá bem engajado. Olha, tem bastante gente entrando. Calma aí, gente. Deixa eu dar um beijo aqui. Oi, Gabriel. Um beijo pra você e pra Alice. Um beijo pra vovó Dalva. Oi, Lala. Tudo bem? Um beijo pra Laísa. Bastante gente entrando. Que bom. Saudades de Amém. vocês. Então, as aulas do colégio voltaram ontem. Hoje você já estudou bastante, Filó? Estudei, já tive minha aula online. E você, Zé? Sim. Eu tô tentando me adaptar, Zizi, de novo. Tô tentando me adaptar de novo, porque tá difícil. Se adaptar, Tô com Zizi? saudade da escola, Filó. Eu quero voltar pra escola Aê! presencial. Eu também queria. É. Eu Tá com queria, saudade. Tô Muita com saudade do saudade. pastel de vento, das professoras, Eu também, viu? dos Olha, eu coordenador, da diretora, todo mundo eu tô com saudade. Olha, eu também. hoje eu encontrei a diretora do Colégio Batista, a dona Cidinha, e ela gostou muito da IBF, ela deu muitas risadas com vocês dois, viu? Sim. E então a Muito gente quer obrigada. mandar um beijo para todas as professoras, a diretora, a dona Sharon, que é a coordenadora também. Um beijo para todas vocês e um beijo para todos os alunos. É bom ter a Maristela, ela tá falando que está com a Amanda, a Gabi e a Jamile. É isso então, Maristela? Um beijo para vocês, então. Vivi e Jamile. Isso, Jamile, que nome bonito, né? Vamos orar para a gente Eu quero começar a saber nossa se a aula? dona Reginéias vai aparecer. Eu quero saber se a dona Reginéias, porque eu Reginéias? ouvi falar que ela quer me contratar, Filó. Por causa do meu Ela marido. é professora de música? Por causa do meu marido. Meu marido não chamou a atenção dela, Filó. Barítono do Zé. Zé. Ninguém merece o barítono do Zé. E aí, se ela me contratar, não vou poder vir mais aqui, não, porque eu vou ficar cantando com ela. Ai, tá bom. É, Tá nós bom. Tá bom, tá Apresentação. bom. Tem que fazer muita aula de canto ainda, Sim, né? verdade. Olha, Filó, se depender do apoio da dona Érica, eu não vou ser nada na vida de cantor. Não, eu te apoio. Eu apoio você a fazer Mas tem que bastante fazer aula aula de e ficar bem. Mas vamos orar então pra gente começar a nossa aula? Vamos. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Te adoramos, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida. Como é bom, ó Deus, ter vida, ter saúde e ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Obrigada pelo privilégio, ó Deus, de poder chamar o Senhor de Pai. Obrigada porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e nos abençoado a cada dia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que está no trono e sabe todas as coisas, possa dar um fim, ó Deus, a essa situação toda que estamos vivendo, que no teu momento, na hora certa, nós possamos voltar para a igreja, também para a escola, para os nossos afazeres, ó Deus, que tínhamos, que o Senhor, enquanto não voltamos, que o Senhor
nos ajude, ó Deus, a ficar longe uns dos outros, só mesmo através da tecnologia, que o Senhor possa estar nos ajudando, cuidando de cada criança, de cada professora, de cada pai, de cada mãe, suprindo as necessidades, abençoando o nosso país. E oramos também que muitas almas sejam salvas, ó Deus, através da pregação do Evangelho do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, que hoje a gente tem história nova, a gente não pode demorar muito. Tão grande é meu Deus. Qual cantar, Filó? Você Ré. que sabe todos os tons. É ré. Eu não sei não. Hoje tem violão, Filó. Oba! Eu vou cantar animado. Então vamos, Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Amém. O amor de nosso Deus é grande, tão grande que ele deu Jesus por mim e por você. Um beijo, Miguel. Que saudade. O Miguel tá lá longe no Paraná. Ó, beijo pra você, Miguel. Deus te abençoe. E lembra daquela música que a gente cantou nas lições da Amy? Cristo tem amor por mim, com certeza. Lembra dessa? Eu lembro. Então a gente vai cantar essa parte, tá bom? Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio. Por que eu creio que Deus me ama? Porque quem ama faz alguma coisa pela outra pessoa, né? Deus nos amou e ele deu, né, o seu filho por amor a nós. Amém? Vamos cantar então? Zé e a Filó vão cantar? Vamos cantar. Vamos cantar. Dó. É dó, isso. É dó. Oi, Mateus. Bahia conectado conosco. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Ama os meninos, as meninas, ama as meninas, todo mundo. Ama a todos, Jesus o Salvador de novo. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Ama os meninos, ama as meninas, ama a todos, Jesus o Salvador. Salvador, Muito bem, ficou bonito, Filó. Salvador. Você gostou do barítono? Você gostou do barítono, Vou Filó? cantar só essa. Gostei. E para terminar o nosso momento de louvor, acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Vamos lá? Adoro essa música. E, ó, Esther Dara, tudo bem? Ó, Esther, você viu o seu diploma que a tia Erika fez? Vocês viram? Vocês que participaram da EBF? Legal, hein, Filó? amei o meu Eu diploma. fiz o diploma. Gostei do diploma. Eu fiz o diploma do Zé e da Filó.
Eu também. gostei do meu diploma. Se eu Ficou muito esqueci, bonito. Ficou muito chique. Se eu Tinha até esqueci foto. Se eu esqueci do diploma de alguém, por favor, me cobre, tá bom? Vamos lá, acenda a luz na escuridão. Esther, vou ficar te devendo a letra, mas depois eu coloco na próxima live, tá bom? Do sábado, hoje mesmo nos comentários, a tia Erika coloca aí. Acenda a luz. Vamos lá. É dó, Filó. Não, é Sai ré. do tom. Você tá sem cantar história, Filó. Acende a luz na escuridão, deixa sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Acende a luz na escuridão, deixa sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo. Então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acende a luz na escuridão, deixa sua luz brilhar. Não esconda não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz. Amém. Amém. Muito bom. Muito bem. Um beijo pra Bruna lá na Bahia. Olha quanta gente a gente tem da Bahia hoje, ó. Nossa, a população da Mateus. Bahia até que é grande, Filó. O Matheus. Nossa. Vamos dar um beijo, ó, pro Matheus, Matheus, pra Bruna, Bruna, pro André e pro Daniel. André e Daniel. Gente Um do beijo céu. super especial pra vocês. Tudo lá da Bahia, Tudo lá olha da só. Bahia. Todos da Bahia. Então hoje a Tudo lá das gente Bahias, tem né? Paraná aqui nos assistindo. Gente, Temos Bahia nos assistindo, o estado de São Paulo. Não sei se tem alguém lá de Goiás hoje. Tem alguém aí de Catalão? Tem alguém lá de Minas? Também não sei. Depois alguém coloca aí se mas você eu acho que já nós estamos está famosos. conectado. Sim. Bom, vamos para nossa história, que hoje tem Ai, história vamos. nova. Deixa eu pegar E aqui. o Silvio Santos quiser contratar nós, Filó, o que nós faz? Eu não sei não se eu vou aceitar, viu? A gente continua Eu aqui, não né? sei se eu vou aceitar. Aceitar, Não, Diniz? acho que eu vou lá se ele me contratar, Diniz. Ah, não, mas Mas você eu vai só largar vou se a dona a Erika nossa pôr. casinha Não, linda só desse vou se a jeito. dona Erika pôr. Olha, Apesar que dona ela não Erika, quer né? ela não quer que a gente Combinando com a nossa acompanhe. casinha É, hoje. o Isaías falou que tá tudo azul. Dona Erika não azul. gosta que a gente acompanhe Eu ela. esqueci Então que ela a não- casinha era azul e eu vim com o uniforme azul. Mas É. ficou bom, né? Eu gosto desse uniforme. Eu gosto do azul, eu gosto do branco. Oi, Sara, um beijo pra você. Então, pessoal, eu já coloquei ontem no Facebook os diplomas de todos vocês, certificados da IBF. Você pode baixar lá o seu. E caso eu tenha esquecido de alguém, me manda uma mensagem para eu fazer, tá? Que rapidinho eu faço e já coloco. Teve gente que eu tinha esquecido ontem e me falou, Érica, cadê o meu? E aí a gente fez e já mandou para todo mundo. Vamos começar nossa aula, então? Vamos. Tá preparado? Preparado. Hoje Então, é história só lembrando, na hora da aula, ó, zíper. A gente vai ficar sem comentários aí no chat, para que todo mundo possa prestar bastante atenção. não. Combinado. As aulas bíblicas lá do Colégio Batista, elas têm tarefa e prova, não é verdade? Então, pessoal, vocês precisam prestar atenção que logo na semana que vem eu já vou mandar tarefa para vocês sobre essa aula. Então, todo mundo prestando bastante atenção para tirar 10, para tirar um 10 bem bonito nas tarefas. Vai, equipe Instagram, vai! Já, tem já equipe acabou, hoje. Zé, Não vai já. continuar? Não, escuta? vamos fazer assim, a gente Isso é deixa... pra provas. Vamos Vai. fazer assim, ó, a gente deixa as perguntas da história para o último dia. Quando terminar a história, a gente faz uma live só de competição, Ah, beleza? legal. Combinado aí, pessoal? Combinado. Tá, Então, estamos tá de legal. combinação, então. Então vamos lá.
Essa história que eu vou contar hoje, ó, onde ela se passa na Argentina. Aqui está o mapa da Argentina. Vou mostrar ali pro Instagram também. Tô quase falando Instagram aqui, quase. né, Zé? Ela se passa na Argentina, nessa região aqui do norte, ó, chamada Charco. Ah, desculpa, Chaco. Não é Charco, é Chaco. Nessa região aqui do norte da Argentina, tá certo? E essa história que eu vou contar hoje, ela não é uma história da Bíblia. É só um pouquinho. Pessoal, depois, sobre o diploma impresso, Estéreo, eu converso com você depois, tá bom? Essa história que eu vou contar, ela não está na Bíblia, mas ela é uma história verdadeira e que ela vai nos ensinar princípios e também a palavra de Deus, tá? Então, ela não está escrita na Bíblia, mas ela aconteceu de verdade. Boa noite, Heitor. Agora a gente vai começar a aula e eu acabei de falar para as crianças, você que chegou agora, que nós vamos ficar quietinhos aí no chat para prestar atenção. Aí no final da aula a gente volta a conversar, não é, Zé? Isso mesmo. Até o Vamos Zé vai prestar ficar atenção. quietinho, olha lá. Isso é raro, não é, Filó? Mas até Muito raro. o Zé vai ficar quietinho. Então vamos lá. Uma história lá da Argentina, verdadeira. Não está escrita na Bíblia, mas existe a história verdadeira. E essa história se passou alguns bons antes de eu nascer, tá bom? Vou falar assim, antes de eu nascer, já faz tempo, tá? Mais ou menos uns 50, 60 anos atrás. Tá certo? Tá prestando atenção? Então, vamos lá. Essa menina tão bonita aqui, ó. Espero que todo mundo esteja vendo bem. Vocês estão vendo aí? Vocês estão assistindo aí nos bastidores? Me ajuda a saber da imagem, porque não sei o que aconteceu com o Facebook, que a tela ficou pequenininha e eu não tô enxergando nada. Essa menina, a Nilda tinha 12 anos de idade e já tinha muita responsabilidade sobre ela. Sabe por quê? Sabe por quê, Filó? Por quê? Porque ela cuidava de 8 irmãos. 8 irmãos. Com 12 anos de idade, ela cuidava de 8 irmãos. Então, mais ela, era um total de 9 filhos naquela casa. E ela é que tomava conta de todos os irmãos. E tinha o irmão dela, o Pedro, que era terrível, era fogo. E o Pedro pegava uma varinha, sabe, dessas varinhas, e quando a Nilda tava lá fazendo algum afazer de casa, ele chegava com a varinha e ele fazia cosquinha nela, e depois ele dava a varinha nela e ó, saía correndo. E ele ficava gritando assim, a Nilda não me pega, a Nilda não me pega, a Nilda não me pega. E sabe por que a Nilda não conseguia pegar ele? Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque a Nilda, ela tinha um problema na perna e em uma das mãos. Na época que a Nilda existiu, de verdade, lá na Argentina e nessa região, lá no norte da Argentina, não era comum as crianças tomarem a vacina contra a poliomielite. Sabe aquela vacina do Zé Gotinha? Até o xará, Zé. Zé, sabe, você já tomou a Muito vacina? bem, sim, Você já tomou sim, a vacina do Zé claro. Gotinha? Sim. Eu também. Aquela vacina do Zé Gotinha, ela é para não deixar a criança ter uma doença que se chama paralisia infantil. E a Nilda, infelizmente, teve paralisia infantil. Então, uma perna da Nilda era meio paralisada. Ela arrastava. Ela não conseguia levantar e andar normalmente. Ela arrastava. E um dos braços dela também não tinha um movimento correto. Então, a Nilda tinha uma necessidade especial, né? Ela tinha um problema de locomoção. Ela conseguia andar, mas ela arrastava uma perna. E esse irmão dela perturbava mesmo. Ele fazia cosquinha, ele batia nela com a varinha. Aí quando ela ia para um lado tentar pegar ele vinha pelo outro e ele batia nela outra vez. E ele zombava dela o tempo todo. E ela chorava. E quando ela chorava, ele dava gargalhada. Que triste, não é? Ai, gente. O próprio irmão deixava ela tão triste, tão triste. Então a Nilda, ela era uma criança totalmente sem alegria. Para piorar a situação, naquela época, uma criança que tinha um problema de locomoção não podia ir na escola.
Não existia inclusão. Olha que triste, não é verdade? E ela era uma pessoa normal, como as outras. A única coisa é que ela tinha uma perna que não funcionava direito. E naquela época não podia ir para a escola. Então a Nilda via todas as crianças indo para a escola, ela não podia ir para a escola, mas ela podia trabalhar. E isso ela trabalhava até na casa dela. Ela que fazia toda a comida, ela que cuidava dos irmãozinhos pequenos, ela que buscava mandioca no jardim, na plantação que eles tinham, ela que lavava a louça, ela que varria a casa, e isso tudo com 12 anos de idade. E ela era muito triste, porque além de não porque tem que trabalhar, tá? O trabalho é uma bênção. Só que é claro que uma criança de 12 anos tem outras coisas também para fazer, como estudar, né? Também como brincar, se divertir. E ela não tinha nada disso. Ela tinha muitas responsabilidades, ainda o problema na perna e, para piorar, o irmão que não deixava ela em paz. E nesse dia, ela estava tão triste. Ela entrou em casa, primeiro, antes de entrar em casa, não sei se você tá vendo aí, mas na frente da casa dela tinha um pé de jacarandá. Já ouviu falar de jacarandá, Zé? Sim, um monte de criança que nasce e daqui a pouco já quer andar. Eu já ouvi essa frase aí, né? Ó, as crianças já querem andar. Não ouvi isso. A criança cresce e já quer Eu andar. acho que eu ouvi isso do vovô João, né, Filó? Eu já ouvi isso dele também. Não, jacarandá é o nome de uma árvore. Então, não E conheço, esse não. pé de jacarandá, ele tinha umas flores azuladas, até meio lilazes, assim, e caía demais, caía muita folha. E ela tava brava com aquele monte de folha que tava caindo. E ela entrou em casa, além do Pedro, né? Ah, esqueci de contar que nessa hora ela tava com a vassoura na mão ali, varrendo as folhas, né? E a hora que o Pedro passou e ele tava meio distraído, ela deu uma vassourada nele, olha só. E não é para falar bem feito, viu? Porque vingança não é de Deus, né? Então, olha só o relacionamento desses dois irmãos. Ele zombava dela, que ela não conseguia pegá-lo, vivia dando varadinhas e outras coisas nela. E quando ela podia, ela dava vassourada nele e ela falava para ele: olha, Pedro, eu posso não conseguir correr atrás de você, mas meu braço ainda é bom e eu posso te bater com a vassoura quando você passa perto. Olha que tipo de relacionamento. Com certeza algo que não agrada a Deus, porque Deus não quer que a gente viva dessa maneira. E a Nilda, então, entrou ali para dentro da sua casa e entrou resmungando. Tudo eu só trabalho. Ainda esse Pedro para me atrapalhar, para me deixar triste. Olha quanta coisa eu tenho que fazer. E ela estava ali naquela murmuração toda, pegando já a cesta para ir buscar mandioca, porque ela ia ter que descascar a mandioca. Você, criança, com certeza nunca descascou mandioca, mas olha, é uma coisa que eu detesto fazer, descascar mandioca. Por isso eu só compro mandioca cascada, já descascada, né? Cascada não, descascada. Tá. Olha, então, o vocabulário tá se expandindo aqui, viu? Ó, tô Descascada. gostando. Dona Érica tá entrando na linha. Ela compra descascada. Eu já compro descascada, né? Mas também nessa época não tinha. Então ela tinha que ir buscar a mandioca lá na horta, ela tinha que descascar a mandioca, cozinhar a mandioca para fazer a comida para os 8 irmãos dela. Vê se pode. Porque a mãe dela trabalhava o dia todo como lavadeira, lavando roupas de várias famílias, e a Nilda que cuidava de tudo dentro da sua casa. E ela estava ali resmungando e já pensando no que tinha que fazer, quando de repente ela foi lá fora, né? E aí ela viu, ela tá com o cesto na mão, e aí ela viu 2 mulheres muito bonitas, bem arrumadinhas e muito simpáticas. Uma se chamava Dona Eunice e a outra se chamava Dona Elva. Então, a Dona Eunice, as duas com E, ó. Eunice e Elva. Olha só, Elva, não era Eva, tá? Era Elva, com L, E-L-V-A. E as duas chegaram e deram um sorriso para ela. Boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? A Nilda já achou estranho, porque nunca ninguém tinha sorrido assim para ela, mostrado gentileza. E a Nilda falou: eu me chamo Nilda. Ah, eu sou a Eunice. Uma se apresentou e a outra falou: eu sou a Elva. E nós viemos aqui para te fazer um convite. E a Nilda falou: o quê? Nós queremos que você vá na nossa escolinha. Nossa escolinha será hoje às 4 horas.
e nós queremos muito que você participe. Aí a Nilda já com aquela cara respondeu, não posso, eu não posso ir na escola, eu não vou na escola como as outras crianças, porque a minha perna não funciona direito e nem meu braço, eu não consigo escrever, e eu também não consigo andar direito, nem correr, então eu nunca posso ir na escola, eu só trabalho, trabalho e trabalho. Elas, não, mas a gente gostaria muito que você viesse na nossa escolinha. Olha, nós descemos o morro, e elas mostraram lá no alto do morro. Nós viemos lá daquela casa, e a Nilda falou, da casa da dona Lilá, aquela casa bem grande mesmo, que tem um portão bem bonito, enorme. E ela, sim, aquela casa. Olha, nós viemos a pé lá de cima do morro, só para te convidar para ir na nossa escolinha. Sabe por quê que a gente quer tanto que você vá na nossa escolinha? Porque nós vamos te contar sobre uma pessoa que ama muito você. E a Nilda pensou, quê? Uma pessoa que me ama? Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu sou uma rejeitada. Eu sou rejeitada porque minha perna não funciona. Meu braço não funciona. Nenhuma criança aqui do bairro vem brincar comigo. Ninguém nem conversa comigo. Eu só trabalho, cuido dos meus irmãos e ainda desse papagaio que não cala a boca, né? Ela tinha um papagaio que chamava Carmelo. E a Nilda ficou pensando tudo isso. Ela não falou, mas ela ficou olhando. De quem será que essas mulheres estavam falando, né? Uma pessoa muito importante que amava muito a Nilda? A Nilda ficou pensando, será que é algum parente meu que está escondido lá na casa, lá em cima do morro, e eles vão fazer uma surpresa para mim? Nossa, que estranho, ninguém me ama, não tô entendendo isso. E as mulheres insistiram. Aí a Nilda falou mais uma desculpa. Não, eu não posso ir porque eu cuido de 8 irmãos e eu tenho que ficar com eles, não tem ninguém para cuidar deles. E as mulheres, a dona Eunice e a dona Elva disseram assim, não, mas você pode trazer todos os seus irmãos que nós vamos cuidar deles também. Aí a Nilda... então eu vou fazer o possível para ir, eu vou fazer o possível. Seria não só o possível, mas quase o impossível, porque subir um morro com a perna daquele jeito que a Nilda tinha era bem difícil, né, Zé? Sim, com Devia certeza, ser bem verdade. difícil, né, porque ela arrastava a perna. Mas a Nilda ficou pensativa naquilo e ela ficou principalmente pensando de que pessoa será que elas vão falar? Quem será que me ama tanto assim? Sabe, crianças, a Nilda, ela se sentia muito mal, se sentia muito triste por causa dessa necessidade especial que ela tinha, né? Dessa deficiência que ela tinha na perna. Ela se sentia muito mal por isso. E principalmente porque o seu irmãozinho, o Pedro, zombava muito dela. E provavelmente outras crianças ali da redondeza também, pelo jeito que ela andava, sempre se arrastando. Mas sabe, Deus, ele não se agrada de pessoas que zombam das outras pessoas por causa da aparência. Lembra, Filó, do versículo que a gente aprendeu na IBF? O Senhor não olha para a aparência. Lembra, Filó? Sim. Mas Eu lembro. ele olha para o coração. Não. Deus não importa com a aparência das pessoas. Não. E sabe, pior, muito pior do que uma perna arrastando, eu vou te falar o que é. É uma deficiência, é algo que todos nós temos desde que a gente nasce. Sabe o que é? O quê? É um problema gravíssimo que Eu todo mundo tem Eu sei, isso aí. desde eu sei. o dia que nasce. Eu E sei. você não quer ter, Eu mas sei. você já nasceu com. Eu O sei, que, Filó. Zé? Eu sei. O que, Zé? Sempre a gente tem uma orelha mais alta do que a outra. Não, Mas Toda Errou. pessoa nasce assim, Filó. errou. Não? Ai. O que é que a gente tem desde que a gente nasce que é muito pior do que uma perna arrastando? a gente nasce com o pecado. Exatamente, Filó. Todos nós nascemos, a Bíblia fala, pecadores. Pecadores. Você quiser nascer pecador? Eu não queria, não. Eu também Você não. quis, Filó? Não. Nem eu. Eu não quis nascer pecadora também. Mas a Bíblia fala assim, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem, Zé? Foi Adão, pai. Foi Adão. É. Quanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. morte. Isso, Filó, muito bem.
Assim também a morte passou a todos os homens. E quando tá falando homem aqui, não é do sexo masculino, é o gênero humanidade. humano. Isso, é a humanidade. Assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, esse versículo, Romanos 5:8, esse versículo é muito claro. Ele já fala que eu e você, quando nós nascemos, nós herdamos do nosso pai Adão, o pai aqui na terra, né? De onde os seres humanos descenderam, de Adão e Eva. Nós herdamos de Adão e Eva uma coisa, uma deficiência chamada pecado. E isso atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque esse pecado nos afasta do nosso Criador, que é Deus, que é justo e verdadeiro. E com o nosso pecado, a gente não pode habitar com o nosso Deus. E é horrível isso. Só que a Bíblia fala que Deus nos amou tanto, também lá em Romanos 5, no versículo 8, diz assim, ó, mas, graças a Deus tem um mas, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus fez a vacina contra o pecado. Deus deu a solução, Deus deu a cura para o pecado. Então eu e você nascemos com esse problema aqui, ó, pecado. Só que Deus já deu a cura. A cura se chama Jesus Cristo. E Jesus quer dar a cura do pecado para mim, para você. Para mim ele já deu. E para você? Sabe como que você ganha a cura? Ô Zé, quando você tem que tomar a vacina do Zé Gotinha, é você que vai lá tomar a vacina ou a vacina que vem até na sua casa? Não, eu vou lá, tem que ir lá, senão ela não vem não. Exatamente, aí você tem que ir lá e abrir a boca, não é? É. E a vacina pinga lá, a moça pinga lá, a enfermeira pinga na sua língua e você tá vacinado. A mesma coisa, Jesus já fez o que ele tinha que fazer por mim e por você. Mas você precisa ir buscar o presente da salvação. E para buscar o presente da salvação, Romanos 10:9. Eu, Zé e a Filó vamos falar para vocês Romanos 10:9, que diz assim, ó: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá aí, ó, a cura do pecado. Você tem que crer no seu coração, porque Deus vê o coração, e você tem que pedir com a sua boca. Isso, Filó, e serás salvo. Amém. Será salvo. Amém. Então, Deus providenciou algo para o nosso problema, que a gente já nasce com esse problema grave que se chama pecado. A Nilda, ela tinha, sim, uma necessidade especial, a sua perninha, que arrastava, e seu braço, mas mesmo assim, ela fazia várias coisas na casa dela. Ela podia trabalhar, mas o que mais era o problema da vida dela era o pecado. Porque por causa de todas essas coisas que também não, né, ela não tinha ainda Jesus no seu coração, ela não conhecia a palavra de Deus, ela deixava que tudo isso deixasse ela muito nervosa, muito irritada. Um dia, a Leda, a irmãzinha dela de 6 anos, chegou lá fora e a Nilda estava pisando com ódio as folhas que estavam caindo do jacarandá. Olha lá, ó, a imagem. Ela estava pisando e esmagando com raiva. Dava até para escutar ela fazendo... E a Leda sempre estava com o dedinho na boca, né? Ela gostava de ficar chupando o dedo. Não pode ficar chupando o dedo não, hein? Você não tem essa mania não, né? Eu não. Ainda mais com a época de coronavírus, tira o dedo da boca. Eu não. Ela vivia chupando o dedo, aí ela tirou o dedo e falou: Nilda, por que você tá tão nervosa? E ela: eu odeio essa árvore, eu odeio essas folhas, eu odeio essas flores. E a Leda falou: Nilda, mas elas são tão bonitas, porque você tá com tanta raiva delas? Elas nem te fizeram nada de mal. Elas fazem sim, elas sujam tudo aqui fora e vocês ficam pegando essas flores, levando pra dentro, sujando tudo a casa, e sou eu que tenho que varrer, sou eu que tenho que lavar, sou eu que tenho que lavar a louça, sou eu que tenho que cozinhar e cuidar do nenê, do papagaio, e o Pedro me enche as paciências e eu tô cansada de tudo.
E a Leda ficou até assustada. Nossa, Nilda, você precisa se acalmar. Alguém já falou isso pra você? Sim, sim. É, às vezes. E a Nilda falou, eu sei, eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva mesmo. E eu quero mudar, mas eu não consigo. Mas aí ela falou assim, ó, e vamos parar com essa conversa aqui. Porque já são 3 horas, a gente tem que ir lá na escolinha que aquelas mulheres vieram convidar a gente. Vai, chama as crianças lá, tira as crianças da terra. Imagina como essas crianças estavam, né? Tira as crianças da terra e vamos embora. Vamos lá. E a Nilda pegou os seus 8 irmãos. 8 irmãos. Pensou? Fez a fila lá com eles. Ah, esqueci também o papagaio, tá? Os 8 irmãos, o papagaio. Um dos irmãozinhos era um bebê. Então ela tinha que carregar no colo, no braço que era bom. Porque o outro braço dela não tinha muita firmeza. Ela pegou o bebê, a fila dos 7, com ela 9, e foram subir o morro. E o papagaio? E o papagaio, esqueci do papagaio. E o papagaio chamava Carmelo. Olha só. Você não vai esquecer o nome do papagaio, porque daí fica. Ela foi subir o Monte Carmelo. Não sei, esse é o nome do papagaio aqui na história. No caminho, subindo, com muita dificuldade, arrastando a perna, né? Que ela não conseguia andar direito, com o bebê no colo, bebê pesado. Para melhorar a situação, o Pedro solta o papagaio. O papagaio vem no rosto da Nilda, bate as asas nela, ela quase deixa o bebê cair e uma das asas do papagaio machuca o rosto dela. Aí ela começa a chorar, mas não demonstra para os irmãos menores, e todo aquele sofrimento no seu coração. Que pena, a Nilda ainda não conhecia o amor de Deus. E subindo aquele morro, a Nilda ficava pensando, ai, o que será que a gente vai escutar lá? Será que tem um parente meu que veio lá da cidade grande, porque ela morava numa cidade bem pequenininha? Será que aquele parente, o meu tio, a minha tia, vieram me visitar e aquelas mulheres estão fazendo uma surpresa porque elas falaram que é uma pessoa que me ama? Ai, mas meus tios não me amam, eles nunca nem ligaram pra mim, eles nunca nem me mandaram uma carta, nunca vieram me visitar, nunca falaram nada. Não deve ser eles, ou será que são eles? E ela ficou toda naquela confusão, né? Quem será que estaria lá em cima naquela casa? Que alguém que amava muito ela. Se você quiser saber quem é, você vai ter que voltar aqui no sábado. Que horas? Às 18 horas. Às 18 horas, para a gente conhecer quem é que estava lá nessa casa. Afinal de contas, e será que quem estava lá nessa casa ia fazer a diferença na vida da Nilda? Será, Filó? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. E você, Zé? Eu acho que sim, com Quem certeza. será que estava lá nessa casa? O que será que ia acontecer? Eu te espero no sábado, às 18 horas, para a gente continuar essa história tão ao mesmo tempo emocionante e tão triste. Porque o que mais entristece, uma das coisas que mais entristece meu coração é ver uma criança sofrer. É ver uma criança sofrer por bullying. E eu falo que bullying, eu sempre falo isso lá no colégio, não é, pessoal? Bullying é um nome bonito que inventaram para pecado, para maldade. Isso é verdade. Você nunca deve zombar de um coleguinha seu. Não importa se a perna dele funciona, se não funciona, se ele usa óculos ou não, se ele tem manchinhas na pele, se ele tem sardas na pele, se ele tem crianças, né, que tem uma necessidade especial, ela não enxerga, tem criança que nasceu surda, né, e precisa até de intérprete por causa da surdez, não aprendeu a falar. Nunca nós devemos zombar de uma criança assim, de maneira alguma. Nunca. A gente deve amar Nem dos magrelos, Filó, nem cada dos magrelos. criança. Nem dos magrelos e nem Magrelo. cabelinho enrolado. nem dos magrelos e nem dos gordinhos. Nem dos magrelos e nem dos E gordinhos. não Pera. pode ficar tirando sarro dos inteligentes também, não. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar é para você que já tem Jesus no seu coração. Se você é uma criança que já aceitou Jesus como seu Salvador, você tem certeza da vida eterna, você nunca pode zombar de outra pessoa. Lembra o que Jesus... Espera aí um pouquinho, pessoal, para de conversar ainda. Agora é uma hora muito importante, ó. Lembra o que Jesus ensinou na sua palavra? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele disse assim:
ame a Deus sobre todas as coisas. Qual que é o resto, Zé? E o teu próximo. Como a ti mesmo. Jesus mandou que nós amássemos o nosso próximo. O nosso próximo é qualquer pessoa que está perto de nós, que convive conosco. Aliás, Jesus mandou amar até os nossos inimigos e orar por eles. Nós aprendemos esse versículo domingo no IBF, Mateus 5,44. Mas Jesus ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a gente ama a si mesmo. Então, sempre que você for falar alguma coisa para um coleguinha, você pensa, eu gostaria de ouvir isso? Eu gostaria de ser chamada disso, de 4 olhos, de pele enferrujada, se eu tenho sarda, pele manchada, de cego, de surdo. Eu gostaria de ser chamado assim? Não. Então eu também não vou chamar a outra pessoa. Amém? Amém. Porque todos nós somos muito importantes para Deus. Quando Jesus veio e ele morreu por todos. Ele não morreu só por algumas pessoas, mas por todas as pessoas. E todas as pessoas são importantes para Deus. Então, peça para Deus te ajudar. Nunca, nunca, igual a Júlia escreveu ali, bullying nunca. Nunca fazer esse tipo de maldade com alguma criança. E quando você vir alguém fazendo, você ajuda. Você não vai lá e faz mais. Você tira aquela criança. Você dá uma bronca na outra e fala, não fale assim. Isso é feio, né? Deus não vai, não é assim, não faça isso que Deus não gosta mais de você. Não, Deus sempre vai nos amar, mas Ele não ama o nosso pecado. Isso é muito sério mesmo. Então, às vezes lá na escola a gente vê, né? Alguém tirando sarro, uma outra criança chega e defende, não faça isso. E é assim que a gente tem que fazer, com educação, com sabedoria, mas ajudar as crianças. E a minha segunda pergunta é para você que ainda não tem certeza da sua salvação. Lembre-se, o nosso problema não é a nossa aparência, não é falta de dinheiro, não é a casa que a gente mora, não é o carro que a gente tem, não é se a gente comeu hoje ovo e a gente queria ter comido bife, não é nada disso o nosso problema. O nosso problema chama pecado. Só que para esse problema já tem solução. Jesus já te deu a solução e Ele quer te dar a vida eterna hoje. Peça para Ele ser o seu Salvador. Creia no seu coração e peça com a sua boca. Amém? Amém. Vamos orar então? Feche os seus olhinhos, abaixe a sua cabeça e nós vamos orar. Se você ainda não é salvo, peça para Jesus te salvar. Se você já é salvo, peça a ajuda de Deus para ser uma bênção para outras pessoas, não uma tristeza. Pai querido, nós te agradecemos pelo começo dessa história e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos, nós que já aceitamos Jesus, que todos nós possamos ser uma grande bênção na vida das pessoas, possamos ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, ser abençoadas, ó Deus, e não ser uma pedra de tropeço ou mesmo uma tristeza para o coração de alguma criança. Que o Senhor nos transforme e nos ajude. E eu oro a Deus por aqueles que ainda não têm Jesus no seu coração, que possam entender que o Senhor deu a cura para o pecado e possam aceitar Jesus como seu Salvador. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, a gente se vê no sábado, então. Ai, já rapidinho. Que horas? Foi, às 18 horas. no Às sábado. 18 horas, né, Zé? Sim. Você vai vir, Zé? Eu vou fazer o possível para vir. Eu vou fazer o possível. Mas Eu vou me dedicar. Minha consciência diz para eu vir. Ele vem, com certeza. Você não tem ele desculpa vem. para não vir. Então eu espero Saudade todos da vocês. Bia. Eu tô com saudade da Bia. Quem sabe, né? A Bia Imagina ficou quando doente. Sarou. Ela precisa aparecer isso também. Eu vou mandar um WhatsApp pra Vamos ela. mandar. Então tá bom, pessoal. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. A gente se vê no sábado, tá bom? Tchau, pessoal. Beijo. Até sábado. Tchau. Um amigo melhor, né, Filó? É um amigo melhor que meu maior. Jesus. Como que canta mesmo, Filó? Não, Não lembro. amigo.